Bom dia! Vamos iniciar mais uma live. Vão me avisando aí se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. A Taine já chegou. Bom dia a todos. O áudio tá bom? Me avisa, por favor, que eu tô com o fone aqui. Ai, obrigada. É pra disfarçar a cara de sono. A gente faz nossos corres, né? Vou chamar a Taine, já chegou aqui, vou chamar ela. Eba! Higiene natural desde o nascimento. Temos hoje uma convidada muito incrível. Oi! Eu vou ter que pôr aqui. Bom Não dia. sei se vai dar para ouvir bem sem o fone. Me digam aí se eu preciso de pegar o meu fone ou Não, não. tá de boa, eu tô te ouvindo. Eu prefiro sem. Então, Você tá me ouvindo? tô te ouvindo bem. Legal. Antes de tudo, obrigada pela presença, Taine. É um prazer enorme ter você aqui hoje e Eu ter a acho que sua é experiência, recíproco. ter a sua colaboração aí, tanto sua experiência como consultora e como mãe. E também iniciou o processo, né, com o segundo filho desde o nascimento. Então vai ser muito legal o bate-papo de hoje. Obrigada por ter me convidado. Eu que agradeço. Então vamos lá, gente. Acho que o pessoal já está entrando aí. Acho que já dá para a gente começar a conversar. Então, acho que você podia começar contando como que foi a sua experiência com os seus filhos, né? Com o segundo filho que você iniciou desde o nascimento, com o primeiro também, né? Que com 3 meses a gente aí considera também ainda na primeira janela, né? Então, acho que você pode contar um pouco da sua experiência. Ok, então, eu tenho realmente duas experiências totalmente diferentes, né? Completamente diferentes. É igual a gente fala, cada filho é diferente. Mesmo com experiência, às vezes ainda é difícil. Então, com o meu primeiro filho, que hoje tem 3,5, eu tinha todo o conhecimento já da higiene natural infantil e das fraldinhas de pano. Eu sabia que eu queria usar fraldinha de pano, mas eu achava a higiene natural infantil uma loucura. Eu lembro da primeira vez que eu li isso, eu falei assim, tá bom, que eu vou ficar olhando pra cara do meu filho o dia inteiro, esperando pra ver se ele quer fazer xixi ou cocô. Esse povo só deve ser louco. Aí, deixei isso de lado. E desde que ele nasceu, toda a fraldinha que eu ia trocar dele, que eu abria, ele me mijava na minha cara. Então, assim, foi banhos e banhos de xixi. Até que um dia eu falei assim, gente, e será que aquela pessoa que eu vi um dia na internet, morava nem sei aonde, acho que ela morava na Alemanha. Eu falei assim, será que aquilo não é uma loucura? Vou tentar. E aí eu tentei. E desde a primeira vez que eu propus pra ele, ele tinha 3 meses e meio. Primeira vez que eu propus, ele já fez um xixizão e me deu um sorriso. Eu falei, Ah, uau! Eu senti uma coisa assim que eu não sei incrível. explicar até hoje. Foi como se ele estivesse me agradecendo. E tipo assim, cara, até que enfim tu Ai, entendeu. ufa! E aí, assim, eu me joguei de cara. E aí eu comecei realmente a observar sempre. E aí parece que foi criando uma conexão bem louca com ele. E aí, por exemplo, eu comecei a ter com ele, ele tinha 3 meses e meio. Quando ele tinha 6 meses, eu já nunca mais tive nenhum cocô na fralda. Oh, que Porque ele, demais. ele era muito regular e ele é muito expressivo. Até hoje é uma criança muito expressiva. Então é muito fácil, na verdade, com ele. Uhum. Já com o meu segundo filho, eu comecei desde o nascimento, porque eu já estava mais convencida da higiene natural Uhum. infantil, né? Então ele tinha nenhum dia de vida ainda completo, ele estava mamando e eu logo vi que ele começou a ficar desconfortável. E aí já, como eu já tinha o piniquinho para recém-nascido, depois eu posso até compartilhar a foto. Legal. Peguei ele, posso até mostrar também a posição que eu peguei, depois Uhum. se vocês quiserem as posições. Só tirei ele do peito e falei realmente para ele, eu acho que talvez você quer fazer um cocô. Vou te propor o pinico. Coloquei ele no pinico e diretamente teve o mecônimo. Então eu fiquei assim, uau, que legal. Fiquei bem feliz, na verdade. Incrível, né? E tá uma mudinha de pano cheia de mecônimo, eu acho que foi, foi top.
Não, além de ser difícil daí de lavar a fraldinha e limpar o bumbum com aquele cocô grudento, né? Ia ser bem mais Parece difícil. uma graxa, né? Não sai de jeito nenhum. Então E bem bem, mais bem difícil para ele conseguir eliminar, né, esse primeiro mecônio. realmente, exato. Porque aí ele só teve um mecônio. Então, assim, eu já acompanhei várias famílias que o mecônio fica saindo assim em pequenas parcelas. Uhum. Já, por exemplo, com as pessoas que fazem a higiene natural infantil, às vezes é uma vez e acabou. Então a gente já passou a fase do mecônio. Que demais. E Que aí com o Kael demais. foi um pouco diferente, o que eu ia falar, né? Que foi diferente foi porque eu consegui praticar higiene natural infantil com ele até os 7 dias de vida intensamente. Assim, ele mal usava fraldinha de pano. Mas aí a partir do 7º dia ele foi hospitalizado da UTI. E aí entrou todo um outro processo. Então a gente só voltou para casa, ele já tinha um mês e pouco. E aí, a cada vez era voltar a conhecer os sinais que ele estava Uhum. dando, voltar a me comunicar realmente com ele, Uhum. sair das fraldas descartáveis, porque no hospital era só fralda descartável. E aí, cada vez era recomeçar o processo. Mas deu super certo, e agora ele tem 14 meses e tá quase desfraldado. É incrível, né? A consciência corporal que eles criam, né? Quando a gente começa desde o nascimento, né? Com certeza. E se a gente dá ouvidos para eles, se a gente está um pouco aberto, eu acho que eles se comunicam com mais facilidade ainda, né? E quando eles sabem que eles são ouvidos, né? Porque aí eles vão comunicar as primeiras vezes, eles vão lá, choram, pede, e aí a gente, por não estar ligado, a gente não percebe, né? Por a gente estar desconectada dessa sabedoria, né, em relação ao banheiro. A gente nem percebe, nem sabe que é, né? E aí a gente, como se a gente ignorasse, né? E aí, por que que a criança vai continuar comunicando sobre isso se ela não é respondida, atendida, né? Eu gosto de lembrar que o ser humano ele só sobreviveu porque ele é muito inteligente. E chorar para um bebê é uma perca muito grande de energia, ainda mais nos primeiros dias de vida. Então, o bebê não chora se ele não tem uma razão válida para chorar. Ele está perdendo Uhum, muita energia no fato de chorar. Então, pelo menos assim, é a mesma coisa que a gente fala para amamentação. Você tem que antecipar o choro. Uma vez que o bebê está uhum, chorando, já não é hora de botar ele no peito, é hora de acalmar ele primeiro para depois para amamentar. E a mesma uhum, coisa com a atividade infantil. Então, se o uhum, bebê está chorando, é por alguma razão. uhum. E que já passou do básico ali, né? Que podia ter sido atendido com mais tranquilidade, né? Exatamente. Mas, claro que a gente nem sempre está disponível na hora para responder imediatamente. Mas eu acho que só o fato da gente comunicar ou de falar, ok, filho, eu entendi que você precisa ir no Uhum, banheiro, mas agora não tem como, me desculpa. sim, Pronto, você vai fazer na sim. fralda, mas pelo menos você deu um feedback. Eu acho que isso Aham. também é muito importante, muito válido. Com certeza, com certeza. Até mesmo para quem decide não fazer higiene natural, né? Se você tá ali, pelo menos você tá ali e fala, ó, filha, isso é um cocô, isso é um xixi, mesmo que ele faça na fralda, mesmo que você não atenda, já vai criando uma consciência diferente, né? E Verbalizar, um muito importante. entendimento, né? Porque ainda mais para o recém-nascido, né? As sensações corporais são todas novas, né? Então vem a sensação de uma bexiga cheia ou de um cocô que tá para sair, para eles chega a ser até assustador, né? Tipo, o que que é isso que tá acontecendo? O que que é isso que eu tô sentindo, né? E aí, A bexiga se a cheia gente... até que é menos assustador, porque ele já fazia xixi mesmo dentro da barriga, né? Mas já o cocô é realmente muito assustador para muita criança e que eles ficam Uhum, meio assim, o que é isso? uhum. Mas a bexiga cheia, ela gera também uma irritação, né? Mesmo que não seja assustador, né? Gera uma irritação e até que ele consiga começar a Desconforto, né? entender esse mecanismo, né? De relaxamento voluntário, né? E aí é Exatamente. também a dificuldade, né? De você começar a entender como que funciona o seu corpo, né? Não só das sensações, né? E aí é Claro. uma frustração até às vezes pro pai, né, que vai pegar o neném ali, e aí às vezes demora um pouco pro bebê conseguir relaxar, né? E aí o pai às vezes fica numa expectativa, o pai, a mãe, né, fica numa expectativa muito grande, né, de ver o jato de cocô, o jato de xixi. Sim, o importante nessa hora também é relaxar e falar, ok, eu tô pronto, você tem a oportunidade de fazer xixi agora, se você quiser fazer xixi, pode fazer. Se não fizer, tudo bem. Acho que é legal não ter muita expectativa. Eu acho que a gente Uhum, beneficia mais assim. sim, ah, com certeza.
As expectativas levam só à frustração, né? Em todos as grandes expectativas, assim, né? A maternidade gera muita frustração, né? Em Com vários certeza. sentidos, né? E a higiene natural pode ser um fator grande, né, de frustração no início, né? Da, do início da jornada aí, da maternidade, né? Se a gente começa com muita expectativa, acredito que sim. Eu acho que é melhor partir do princípio de que, ok, eu tenho um pouco de conhecimento, eu estudei ou eu li um pouco sobre higiene natural, vou tentar, vamos ver o que que Uhum, acontece, vamos conseguir descobrir dessa relação uhum, aqui, descobrir essa comunicação, vamos ver o que que a gente consegue estabelecer, eu e meu filho, e esquecer o resto. Eu acho que é exato. importante realmente começar tranquilo, para não Uhum, se botar muita pressão, ainda mais se for uma mãe que quer começar desde o parto, tá? Desde o uhum, nascimento. Vai do jeito que der. E se gratifica também, ok, eu tentei. Ok, eu vi que ele queria fazer xixi, mas não deu tempo, mas ok, pelo menos uhum. eu já fui um passo à frente. E Sim. ver o que é mais importante para você, porque para algumas também a amamentação é muito importante. A amamentação pode ser muito difícil no começo. Então, ver Uhum, o que é a prioridade. Ok, passou a fase da difícil da amamentação, então agora a gente vai para a natural infantil. é, exato. Eu acho que a forma que a gente entra, né, no processo e começa faz toda a diferença, né? Entender assim, por que que eu quero praticar, né? E como, né? Qual que é o sentido disso que eu vou fazer, né? Que aí isso faz total diferença na forma que a gente vai levando. Se é mais uma forma de você se comunicar com o seu filho, se é uma forma de você atender necessidades, tudo vai guiando a forma que a gente vai conduzindo o processo, né? E é isso que você falou, é bem isso, né? O que é prioridade no momento, né? Tem para pais que para eles a prioridade é pegar todos os xixis e todos os cocôs desde o início, né? E tem que outros que não, que é realmente arrumar as outras partes do início do puerpério ali que está precisando de um pouco de mais atenção, né? E eu acho que se a gente está preparado, eu acredito, né, que se a gente está preparado, entende como funciona, isso também faz a gente ter mais segurança, né? Porque você entender um pouquinho, às vezes, na hora que você chega, você está muito inseguro, né? Mesmo que a alimentação esteja indo bem, que esteja tudo tranquilo, se você não tem ali um entendimento do que é para você fazer, como que você faz, você fica muito ansioso e muito assustado também, inseguro, né? Foi o que aconteceu no meu caso, por exemplo, né? Ah, eu já conheci higiene natural eu já conheci higiene natural desde a gestação. E aí eu falei, tenho certeza que eu vou praticar isso, assim, já tinha feito total sentido pra mim, eu já tinha lido tudo, já fazia muito sentido. E eu falei, vou começar. Só que aí veio a amamentação, foi muito difícil no início, e a questão de que eu não sabia exatamente como fazer. Eu não sabia segurar um recém-nascido, né? Normalmente, eu não sabia lidar com um recém-nascido. Imagina entender o momento ali de levar no banheiro, de como segurar, como fazer. Isso foi muito difícil no início. E aí, e ainda mais que tinha muita gente em casa, né? Aí você fica inseguro de fazer uma coisa que você não tá seguro direito perto de outras Claro, pessoas, né? E aí foi no momento que eu comecei, que a gente ficou sozinha e meu marido, que aí eu falei, bom, agora eu vou entender isso aqui, eu e ela, né? E aí foi muito isso, né? Vou entender eu e ela. Mas eu acho que a gente, nessa função que a gente tem, né, de divulgar essa informação, a gente pode dar algumas orientações que facilite para a pessoa na hora que ela começa, ela já ter a segurança, né? Ah, beleza, então agora nesse momento eu vou tentar, é assim que eu seguro, já tira aquele primeira sensação de isso. insegurança, né? Aquele peso de falar, ok, vai ser a primeira vez. Eu, pelo menos, não sei como você trabalha, assim, mas pelo menos quando eu dou meus workshops, assim, eu sempre tenho o meu bebê, que eu utilizo para os meus workshops Uhum, de baby wearing. E eu sempre falo para os pais, ok, parece besta, é uma boneca, mas vai, pega, põe na posição, qual posição? O que que você vai falar pro seu bebê? Então, assim, só o fato deles uhum, fazerem aquilo uma vez, de uhum, brincadeirinha, já tira todo o peso, assim, de, ai, a primeira vez. uhum. E Isso é aí, pelo muito menos, bom, é. o que eu faço para, assim, os conselhos que eu sempre dou para toda gestante é, ok, dê-se o tempo de conhecer o seu filho. Ele acabou de chegar ao mundo. Então, você precisa de tempo, só você e ele. Uhum, Depois tempo você, ele, o seu, e o pai da criança. E assim, uhum, depois a gente deixa os outros entrar. Mas assim, eu sou super contra visita na maternidade, aquele tanto de uhum, pessoa. Então, sim, assim, quanto mais intimidade, mais proximidade, eu acho que mais fácil fica de você primeiro construir uma relação com o seu filho.
e aí depois você vai se abrindo. Porque se você, igual você disse, você tá cheio de insegurança nos primeiros momentos. Mesmo que seja o terceiro filho. É a primeira vez que você está fazendo aquilo com aquela criaturinha ali. Uhum. Então, gera muita insegurança, vem uma pressão, vem aquelas gotinhas que vai transpirando aqui. Eu tinha que era tão pequenininho. Então, assim, mesmo que você já Uhum. fez 1000 vezes com outra criança, sempre vai ser a Aham. primeira vez para aquela criança. Então, Uhum. tem que relaxar e quanto menos pressão do seu ao redor você tiver, eu acho que é mais fácil. Uhum. Concordo. Super concordo. E Eu eu... acho que eu vi que tinha uma pergunta, mas agora eu não consigo ler mais. Ah, é aqui, ó. Desapareceu. Pode fazer higiene natural parcial? Só tentando pegar os sinais de cocô? Claro, gente. Claro, vocês podem fazer a higiene natural do jeito que você sentir confortável. Realmente, isso pelo menos é alguma coisa que eu prego muito. Sim. Cada casa, cada pessoa vai praticar de uma forma. Eu mesmo, igual eu falei, eu já combinei a fralda descartável com fralda de pano, com higiene natural e em momentos diferentes. Mas eu acho que o importante é ser coerente. Uhum. Então, por exemplo, aqui em casa teve todo um período que foi muito difícil e que aí a gente decidiu, eu e meu marido, a gente decidiu, ok, toda noite para dormir vai ser uma fralda descartável. A gente vai utilizar uma fralda Uhum. descartável por dia e tá ok. A criança sabe que depois do banho, mamou e tudo, eu vou oferecer o pinico uma última vez e vou colocar a fralda descartável e ele vai ficar até de manhã. E aí de manhã eu tenho meu ritual, tipo, eu coloco sempre o piniquinho de manhã. E aí durante o dia era só fralda de pano. Então, tipo assim, tinha uma coerência. E a cada Uhum. troca de fralda, eu propunha o pinico, ou se eu visse algum sinal que eu realmente tivesse certeza. Mas porque estava um período muito difícil, de um traumatismo muito grande, uma pressão muito grande, depressão e tudo assim, era o máximo que eu conseguia suportar naquela época. Uhum. E ao mesmo tempo que era coerente e tudo, para mim ainda tinha aquele peso de, ai, ele podia estar sem fralda o tempo todo, porque eu dou Uhum. conta disso. Mas a gente tinha tomado a decisão em família. E aí Uhum. depois vai mudando, certo? Depois, no momento, você decide, ok, eu vou oferecer o pinico em momentos definidos do dia e vou usar a fralda de pano em momentos definidos. Então, assim, você pode modular isso como você quiser. Decidir pegar só Exato. o cocô, ou só o xixi, ou só fazer de dia e não à noite. Tudo é possível. Uhum. Porque aí muitas mães ficam, ah, mas o meu bebê é logo pra creche, né? Com 4 meses ele vai entrar na creche. E aí falo, como que faz, né? E assim, você pode, no momento que você tá com ele, e no tempo que você tiver para dedicar, você pode fazer da forma que você tiver a mais disponibilidade para fazer. E aí, quando chegar na creche, isso vai ser adaptado depois. Então, muitas mães, por exemplo, só fazem de manhã, ou só fazem ou só fazem antes de dormir, ou só fazem Ah, nos dois períodos, né? E não tem importância, né? A criança não vai se confundir se você seguir, né? Exato, a coerência, né? E a questão de você ter a constância ali, né? Então, por exemplo, se você faz toda manhã, agora você fica 1 hora ali, né? 1 hora aqui, de um jeito assim, de um jeito ali, talvez seja mais difícil, né? De você ter o sucesso, né? sim. E eu acho que o Ah, importante é também comunicar com a criança. Igual, por exemplo, ok, mamãe e papai decidiu que a gente vai tentar fazer assim. E aí você sempre tá lembrando, ok, por enquanto é assim que a gente decidiu. Por exemplo, se tiver muita mudança, né? Então, assim, ok. uhum, Hoje, ou pelo menos de manhã. Ah, hoje a mamãe vai conseguir te colocar no pinico de manhã e talvez depois que chegar do trabalho. Tudo bem, meu filho? Me desculpa, mas eu não vou poder te propor mais. Vai ser assim hoje, porque o dia tá corrido. E comunicar realmente com a criança. Mesmo se uhum. você acha que ela não entende nada. Eles entendem muito mais do que a gente imagina. E eu vejo, né? O que eu vejo assim na prática é que, na verdade, as pessoas que praticam parcialmente são as que têm mais sucesso do que quem decide praticar integralmente e ficar aquela coisa assim, né? Porque você Uhum, cria uma relação de mais calma, né? Você vai com mais relaxamento, vai com mais tranquilidade, não é um peso absurdo, né? E aí você exato. consegue realizar tudo com muito mais tranquilidade, né? Eu também acredito. Eu prefiro fazer parcialmente do que não fazer nada. Exato. Acho que qualquer pouquinho que a gente faz já mostra que tem um esforço ali, que tem uma boa vontade, e isso já tem que ser Sim, agradecido, né? Já é muito sim. bom. Cada Uhum, fralda descartável que a gente elimina, já estamos no lucro. uhum. Exato.
E o que eu vejo, assim, que as pessoas têm muita dificuldade é como que eu vou entender, né, quando o bebê, ele precisa ir ao banheiro, né? Como que eu sei que ele precisa fazer xixi? Como que eu sei que ele precisa fazer cocô? Se ele é tão pequenininho, né? Já é difícil de entender como que ele, se ele quer fome, se ele tá com fome, se ele tá com sono. Como que eu vou saber que ele precisa fazer xixi, né? Então, pelo menos eu, o que eu prego, né, mais por ser consultora em amamentação, é que a primeira coisa, a primeira dúvida, a gente tenta o peito. Se o bebê estiver sendo amamentado, né? Então, a primeira coisa é o peito. E aí, o bebê que está no peito até os 3 meses, a gente já sabe que ele vai fazer xixi ou cocô durante a mamada. Então, ali você já tem uma oportunidade em duas coisas. Você pode colocar no peito e pode ou deixar a fraldinha aberta ou colocar o piniquinho se você tiver. Por exemplo, igual eu tenho esses aqui que são bem práticos, que é tipo um chapéuzinho mesmo. Uhum, E aí eu posso colocar ele entre mim e minhas pernas, facilita bem a minha vida. Então eu consigo amamentar e colocar o bebê no pinico ao mesmo tempo. Mas já fiz uhum, isso simplesmente com uma fraldinha assim de pano, como chama? Fraldinha simples assim, de algodão. uhum. Ah, é fraldinha Fraldinha, Cremer ou as pré-dobradas, né? isso. Então, só deixava assim aberto, aí eu amamentava e deixava ele aberto. E aí dá pra ver claramente o momento que o bebê relaxa e faz xixi. Então já é um momento que você pode estar observando e que você está propondo, tá dando uma oportunidade ao seu bebê de eliminar em outro lugar que só na fralda. Uhum, Então eu acho que esse já é um dos must, das coisas mais importantes, assim, pelo menos para quem quer começar desde pequenininho, uhum, desde o primeiro dia, o segundo dia, sei lá. uhum. E É. aí depois ter momentos fixos, que você também não precisa, você não vai conseguir descobrir todos os sinais nas primeiras semanas de vida. Você vai se adaptar Uhum. e você vai começar a conhecer aquela criança. Então é uma relação que você vai construir. Então eu acho que é aí que tá aquela coisa da expectativa de novo. Como é que você vem cheio de expectativa para um serzinho que acabou de chegar no mundo, que tem que descobrir tudo isso? Uhum. Relaxa, faz Uhum. como deve. Olha, você viu um sinal, você acha que é aquilo, então tenta pôr no piniquinho, tenta oferecer a Uhum. pia ou do que a pessoa preferir, mas sem colocar pressão. Com certeza. Tem muitas mães, né, que têm dificuldade, na verdade, de colocar o pinico enquanto amamenta, né? Ainda mais se tá ainda com dificuldade em segurar na posição, na amamentação, então não consegue Sim. muitas vezes oferecer nesse momento, né? O que às vezes eu falo é, por exemplo, às vezes o bebê acorda, ele vai mamar, mas se ele estiver tranquilo, você pode oferecer o pinico antes, né? Muitos aceitam antes de mamar. Vai, oferece, normalmente ele vai fazer um xixi, vai fazer o cocô, e aí pronto, ele pode ficar mais tranquilo para mamar, né? Agora, se ele já estiver mais morrendo de fome, aí dificilmente ele vai conseguir relaxar e fazer, né? Mas tem Ele só muitos vai bebês relaxar que. depois que ele estiver mamando mesmo. E tem muitos que aceitam, né, você interromper a mamada, né, para oferecer. Tem outros que não, né? Mas se você tiver esse piniquinho que nem o seu, ou colocar fraldinha, você pode só tirar aqui, já posicionar e já voltar pro peito, né? Não precisa Verdade. tirar, ir até o banheiro, até a pia, não sei o que. Pode simplesmente já ali no lugar, depois volta, pronto, né? Pra mim, assim, o pós-parto, a cama é sagrado. Tem que ter tudo perto da cama. E eu sou super Tudo. contra ir lá no banheiro, lá na pia, lá É, não sei aonde. Pra mim, tudo tem que, no pós-parto, a mulher tem que ter tudo à disposição dela. Tudo é. perto da cama, porque ela tem que ficar deitada, ela tem que se repousar. Ainda mais se for o primeiro filho, pelo Uhum. amor de Deus. Descansem. Pensem no seu puerpério. Pensem no períneo. Ele sustentou uma gravidez durante 9 meses, o bebê, os seus órgãos. Então, deita nessa cama. Fica ali Uhum. com o seu bebê. Aproveita realmente a lua de leite para você É. conhecer seu bebê, para você estabelecer a amamentação. E aí, de quebra, você ainda pode praticar a higiene natural infantil se você tiver as coisas mais próximas. Então, assim, Uhum. fraldinha, alguma coisa para limpar, o piniquinho ou um potinho de sorvete, qualquer coisa serve. Exato. Exato. Até ontem nos meus stories eu postei, né, que é ter o trocador portátil, tipo um trocador portátil na cama, né, que na verdade é um tecido que tem algodão e um impermeável por baixo, né, para você poder ali trocar o bebê ali na cama mesmo, não ter que levantar ir até a cômoda para trocar o neném, né, fica na cama, vai ser melhor para todo mundo, né. Eu, por exemplo, não tenho trocador. Eu tive o meu primeiro filho há 3 anos e meio atrás, depois que a gente tirou, nunca mais tive.
tudo Uhum. é na cama. Tudo é adaptável e eu consigo fazer tudo em qualquer lugar. Então, assim, Aham. prático. É Prático, só mais um sem... trambolho, né? Só mais uma coisa desnecessária, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa que facilita muito, né, para quem está começando, assim, não sabe identificar direito os sinais, é criar a rotina, né? Tanto a rotina durante o dia e incluir nessa rotina, incluir a rotina do banheiro, né? Por mais que com RN não tenha muito rotina, mas existe o ciclo, né, de cuidado, que é acorda, aí você pode oferecer o pinico, ou você pode dar o peito, aí depois, se der o peito, você já oferece o pinico de novo, aí brinca, aí depois brinca, né? Fica tranquilo, fica Você contato pele a admira, a pele. criatividade. Depois de um tempo que tiver uma irritação, tenta oferecer o pinico de novo, dá um peito, põe pra dormir, e aí o ciclo continua, né? Que é o ciclo Exatamente. interminável, né? Os 3 primeiros meses. Mas que passam muito bem se você está bem preparada para que vai ser mais ou menos assim. Uhum. Agora, se você vier com expectativa de que você vai estar de férias, não vai rolar. Vai ser as férias mais Pós-parto não é férias. trabalhosas da vida. Pós-parto não é férias. Não, infelizmente não. Bem poderia ser, mas não é. É um Uhum. trabalho muito duro, na verdade, pós-parto. Muito. E eu acho que também, por exemplo, eu acredito assim que essa questão da rotina eu acho muito importante, né? E a gente criar o hábito, né? Já, por exemplo, toda vez que a gente vai trocar o neném, provavelmente vai vir o jato, né? Que nem você disse, vai vir o jato de xixi, vai vir um cocô. Então, por que que você já não oferece o pinico naquele momento que você sabe que já tem um cocô, né? E aí você vai, oferece o pinico, depois troca ele, põe a fraldinha e pronto. E aí isso vai virando também um hábito, né? A criança já vai se acostumando com aquilo e o E relógio a fralda biológico vai ficar dela vai sempre muito se. provavelmente, É. né? Se ele acabou de fazer um xixi no pinico, a gente pode colocar uma fralda ou deixar ele um pouquinho sem fralda, porque a gente Uhum, sabe que a gente tem uma é, margem ali de não sei quanto tempo, depende muito da idade da é. criança, mas Uhum, conhecendo o seu filho pouco a pouco, você vai ver a margem de uhum, tempo que você tem para deixar até a criança sem fralda, por exemplo, se ela tiver com alguma assadura, por uhum, exemplo, se você quiser utilizar aquele momento para uma observação, uhum. então eu acho muito benéfico, mas depende tudo também do tempo que você tem disponível e do tempo que você quer oferecer à prática. Sim, com certeza. E o que a gente tem agora, né, com nessa vida que a gente vive, a rotina é você esperar o bebê fazer cocô e aí trocar a fralda, né? E aí isso que Esperar ele chorar vai para saber que ele condicionando. come. É, Tudo vamos esperar. é. A gente não dá nada mais na antecipação, Uhum. infelizmente. Ai, E o trocador portátil na cama, que isso é é vida. Percebi que minha bebê chora um pouco antes de fazer o xixi na fralda e chora depois que faz o cocô no vaso. Ela fica bem irritada. Você tem alguma dica para amenizar o desconforto dela? Ela tem 2 meses. Você quer falar? maravilhoso. Não, pode falar se você quiser falar primeiro. Não, eu só pensei assim que é normal, né? O bebê ele pode chorar na hora de ele fazer as evacuações dele, né? Porque como a gente tá falando que é uma sensação nova, né? Então, também em questão de fazer na fralda. Às vezes ela pode também estar desconfortável de ter que fazer na fralda, né? De certa forma, ela está comunicando que ela quer fazer de uma forma mais higiênica, né? Com uma posição melhor, né? Então, às vezes, oferecer esse xixi, já que você sabe que ela vai fazer o xixi, se você tiver disponibilidade, você poderia atender esse xixi, né? Que talvez ela não tivesse tanto desconforto, né? E depois que faz o cocô no vaso, ela pode estar também comunicando que ela simplesmente acabou, né? Tipo, chega, sai, me tira daqui. Vamos fazer outra Exato. coisa já. Exato. Às vezes eles enchem o saco muito rápido. Então, assim, ele acabou. Tem crianças que mostram muito rápido. Que, ok, eu acabei, eu quero sair daqui, eu quero fazer outra Uhum, coisa, eu quero ver outra coisa. E aí também depende da posição. Você, para essa mãe, eu não sei o nome da mãe, como é que eu vejo? Não sei o nome. Mas talvez tentar propor outra posição, outro local, às vezes de frente pro espelho, com um uhum, brinquedinho e ver o que que muda.
tem que tentar, às vezes, assim, algumas coisas, porque talvez não é um desconforto, uma irritação, é simplesmente, ai, não tem nada para me ver aqui de interessante, ou eu não gosto de ficar nessa posição, Uhum. nesse lugar. Então, é tentar. E aí, por exemplo, também depende, esse bebê de 2 meses é amamentado no peito ou é leite artificial? Como é que tá a consistência desse cocô? Será que ele tá sentindo alguma dorzinha na hora que faz cocô? Ou será que é um pouco de cólica? Tá ali antes dos 3 meses, às vezes ainda tem um pouquinho de cólica. Então, tem várias questões pra gente analisar, na verdade. O que eu sempre falo, na verdade, são os pais que sabem o que é o melhor de se fazer, né? A gente pode dar algumas orientações, mas no fundo são os pais que vão pegar essas milhares de informações que podem ter e entender o que vai funcionar ali na realidade de cada um, né? Por isso que é muito importante a gente estar ligado, assim, na questão do feeling mesmo, né? Da intuição, né? Porque muitos pais falam, ai, nossa, mas como é que eu sei que é muito tempo que eu tô segurando na posição, né? Uma coisa você provavelmente vai sentir que é muito tempo, né? Existe lá o tempo, por exemplo, que a gente fala, espera uns 5 minutos, né? No Mas às máximo. vezes tem bebê que demora um pouco mais e tem bebê que vai antes, né? Então se você tá ali, eu acho que tá demorando muito, então tira, né? Não fica ali esperando mais, tira. E aí você pode ou colocar ele, que a gente fala, fazer a massagenzinha, né, na barriga, ou Uhum. simplesmente deixar ele ali e observar, ver se ele vai fazer um xixi, vai fazer um cocô, e aí você pode conversar com ele ali na hora também, né? Não precisa, de repente, levar de novo na posição se você não estiver segura, né, para fazer isso. Você pode simplesmente observar, né? Claro, não, o que eu gosto de falar também é que cada pai e cada mãe vai ser o especialista do seu filho. Então, assim, a gente como consultora, como pessoa que te guia na higiene natural infantil, a gente só pode te dar conselhos realmente do que funciona, o que é verdade para uma grande maioria. Mas cada mãe, cada pai vai ver o que é real para o seu filho. É só você, como mãe, que vai saber isso. Ninguém mais. Então, é uma conexão que você vai criar com o seu filho também. E aí, isso que você falou de tempo certo de deixar, se tá muito para você, provavelmente tá muito para a criança também. E aí, o que eu gosto é realmente de colocar a criança deitada, fazer a massagem e observar. Ver se ela vai mostrar algum sinal de desconforto, alguma carinha, tipo, E aí, às vezes, o que acontece quando eu ainda fico em dúvida, eu coloco de novo na posição e vejo. E aí, a maioria das vezes, se a criança não quer, ela já vai fazer com as perninhas, tipo assim, cara, vai me pôr nessa posição de novo. Que Já falei que não saco! E aí fica bem claro. Ou se a criança relaxa, você fala, talvez ainda realmente tenha alguma coisa. E é só Exato. errando, só testando que você vai aprender. É isso, né? É uma prática, né? É só com o tempo que a gente vai pegando o jeito da coisa, né? E Não, mesmo que a gente pode ter as informações que vão. Você pode ter as informações que vão facilitar, mas no fundo é muito teste, vai testando o que está melhor, e aí as coisas também vão mudando, né? O bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai tendo outras preferências, né? E a gente vai precisando, vai seguindo e mudando, e para que seja sempre tranquilo para todo mundo, né? se adaptar constantemente. Criança em geral, tudo que envolve uma criança, um bebê, você vai ter que se adaptar, porque vai passar ali daqueles 3 meses, vai vir a fase de, eu quero descobrir um pouquinho mais o mundo. Então, assim, cada fase, cada desenvolvimento, cada coisa que a criança aprende, vai mudar várias outras coisas na vida da criança. Então, você vai ter que estar constantemente observando e aberto ao que possa vir. Porque se você for com ideia e pensar que vai ser assim, não vai. É o prazo de você se acostumar que alguma coisa muda, na verdade. Exato. Em toda a maternidade, assim, né? Na hora que você acostuma a fase, putz, passa, né? Vira outro desafio, né? E é bem isso, a gente está sabendo, né, que na verdade funciona assim, né? E que vai ter altos e baixos, vai ter acerto, vai ter erro e tá tudo bem, né? Você tá com o coração tranquilo de que é assim, já facilita muito, né? Você não se sentir frustrada também. Porque, nossa, eu não consigo pegar nenhum xixi, calma, sabe? É igual na introdução alimentar. A criança, ela não vai começar a comer já tudo e já come super bem, come uma pratada. Não, às vezes vai ter dia que ela não vai comer, vai ter dia que ela vai comer só morango, vai ter dia que ela vai querer comer o arroz e o feijão. Então, assim,
a gente está aberto a isso, entender, né, que é assim, só que a gente tem que estar ali suportando, né? Então, por exemplo, recusou, não quis, tudo bem, você pode dar um passo para trás, né? Mas não deixa de Exato. oferecer totalmente, não larga a mão totalmente. Você não vai deixar de alimentar a criança, né? Você não deixa, você não para também de oferecer o banheiro, mas você vai adaptar, vai às vezes parar, vai diminuir um pouco a frequência, vai prestar mais atenção, né? Vai mudar a forma com que você aborda ou o banheiro ou a introdução alimentar. Então, assim, é Uhum, realmente ser pai e mãe, na verdade, você tá aprendendo constantemente, né? O tempo todo se colocando em questão, vendo o que eu tô fazendo aqui tá dando certo? Tá uhum, sendo legal pra mim e pro meu filho? Tá sendo coerente? Ainda faz sentido? Ou a gente pode estar mudando alguma coisa? O que que eu poderia estar melhorando? Ou o que que não uhum, faz mais sentido e tá sendo cansativo demais na vida? Onde eu posso melhorar aqui pra mim ter 2 minutos pra me respirar como mãe? Que eu preciso realmente tomar banho e lavar meu cabelo, cara. Então, assim, é uhum, perguntar o que que a gente pode estar mudando. uhum. Ficar com coisa muito fixa na maternidade, eu acho que gera muitas Isso, frustrações e não, estresse. demais, demais. Ótimo. Outra dúvida muito grande que tem é a questão das posições, né? Primeiro, como que eu seguro o recém-nascido? Agora, como que eu vou posicionar para ele fazer um cocô, né? Então, na verdade, pelo menos em todos os meus workshops, em todos os atendimentos que eu faço, eu já mostro, já começo realmente mostrando simplesmente o que é a fisiologia do bebê. E aí eu tenho meu bebê aqui, ele é pesado porque é de baby wearing, mas esse é o Leon, que tá com a cara Ai, que lindo. pintada, tatuada, porque meus filhos encontraram ele. Então, assim, acabou. E ele tá com a boca aberta, gente, porque é pra amamentação, então não se assustem. Ah! Ele é bem verdadeiro, ele parece bem verdade. Então, dentro da Hum, barriga, o bebezinho tá assim, realmente bem enroladinho, parecendo uma bolotinha, né? Então, depois que esse bebê nascer, a gente sempre vai tentar guardar essa posição o máximo possível, que seja no braço, que seja na posição do pinico. Então, você pode estar oferecendo o pinico para esse bebê simplesmente com ele no peito e na posição mais com as costinhas bem redondinhas, porque ele é uma bolotinha, na verdade, as primeiras vezes. Então, aí eu sempre coloco o pinico ou entre meias minhas pernas, que não vai dar pra ver, ou então simplesmente embaixo do bumbum dele. Aí eu não vou sentar a criança, eu tô segurando a criança e em algum lugar eu coloco o pinico, que seja entre minhas pernas ou segurar com a mão se eu conseguir, mas eu não vou realmente sentar o bebê, porque ele não tá pronto para sentar. Se for, estamos falando do recém-nascido, né? uhum, Então eu realmente vou continuar com a coluna em C, igual no baby wearing, e é igual ele estava na barriga, e aí eu proponho. Então eu vou pegar realmente embaixo do joelho. E a bundinha vai uhum, descer um pouco para baixo, o que vai fazer que esse bebê também vai relaxar um pouquinho. Aí eu posso fazer desse jeito se eu tô dando mamar ou se eu quero ver o rostinho dele. Eu posso estar fazendo de frente pro espelho ou na pia, ou na minha cama, por exemplo, com o piniquinho embaixo. E aí, o outro, nesse princípio, eu seguro o meu bebê. Ele é pequenininho, eu consigo segurar ele quase com uma mão, dando todo o suporte para ele, das costas, porque ele tá na minha barriga. Provavelmente ele vai pôr os bracinhos em cima do meu. uhum, E aí eu tô segurando e embaixo eu coloco algum recipiente. Então, no caso aqui, o meu piniquinho. Então, eu tô segurando uhum, esse bebê e ele pode ir no piniquinho. A posição que eu usei, por exemplo, pro meu filho que não tinha nenhum dia de vida ainda completo pro Mecone foi, como ele tava mamando e eu vi na hora, assim, eu só tive tempo de pegar realmente o pinico. Então eu segurei ele realmente assim. Aqui, uhum, na verdade, com o meu braço eu uhum. segurei a bundinha dele, eu segurei assim, porque a cabecinha era muito Sim, molinha, mole. tinha poucas horas. E aí, assim, eu coloquei em cima do piniquinho. E aí posso colocar a foto depois. Aí eu Legal. coloquei ele assim, tava segurando. Uhum. E aí ele fez um piniquinho e eu conseguia olhar a expressão que ele fazia, porque eu queria ver o rostinho dele. Sim, Essas, assim, as posições que ótimo. eu prefiro para recém-nascido. Aham. Não sei se tem alguma outra que você queria mostrar ou falar, ou queria Não, que eu mostrasse. não, acho que você falou as que eu mais gosto também.
porque eu acho que não existe uma regra, né? Não é só segurando. A minha não é uma boneca tão chique quanto a sua, eu preciso arranjar uma dessa. Ah, mas é muito Essa, pesado, cansa. essa aqui, ela é da minha bebê mesmo. Mas eu acho que não existe só, essa é a melhor posição. Porque o bebê ele vai estar em contato, ele vai sentir a vibração na coluna. Eu não acho que essa posição funciona para todo mundo. É uma posição ótima, mas tem bebês que não se sentem seguros nessa posição, né? Tem bebês que não gostam de ficar muito eretos, assim. Então eu acho que essa posição que você mostrou, que é a inclinada, eu acho que é uma posição muito boa. Tem muitos bebês que eles relaxam muito nessa posição. Muito. Mesmo que não esteja Porque eles mamando, estão né? Mas se, e eu acho que nessa posição você também consegue fazer a posição que seria de cócoras, né? Você consegue dobrar um pouquinho a perna, então ajuda no relaxamento e na eliminação, né? Eu gosto bastante dessa posição inclinada. E eu vejo pais que têm muito sucesso também com essa que você mostrou, de segurar ele assim, né? E colocar ele olhando para você, né? e aí o importante nessa daí, porque assim, para respeitar a fisiologia do bebê, a gente realmente não pode carregar um bebê assim. A gente tem que Uhum, sempre pegar ele pela base e pela nuca. Então, uhum, o que eu posso lembrar é que quando eu tô apoiando a cabeça dele aqui, eu tô segurando ele com o meu braço aqui. uhum. Eu não estou segurando embaixo das Sim, axilas, porque o recém-nascido ainda é muito molinho. Então, sim. eu realmente, tipo que eu faço como fala, ele tá firmado nos Uhum, meus braços, na sim. verdade. E eu Ah, é só uso os ótimo. dedos pra segurar a cabecinha. Senão ele vai para trás, né? Exatamente. Eu acho que de posição eu acredito que você falou tudo, assim. Existem mais posições e no fundo os pais eles vão sacando, né, qual posição que vai saindo melhor, assim. Tem que ser E confortável para a pessoa que está propondo o pinico. Se não está confortável, não adianta você testar, porque você não vai conseguir relaxar e a criança também não vai relaxar. Então tem que estar tem, confortável para todo mundo. tem muitos casos de mães que passam pela cesárea, né, e que não conseguem segurar o filho, né? Eu vejo muita reclamação disso. Então, tudo bem você deixar ele deitadinho, né? Deixar ele deitadinho, ou às vezes conseguir dar um suporte, mas abre a fraldinha, né? Pelo menos abre a fraldinha e comunica com ele, né? Que isso também Ou já ajuda, né? já é um passo, ou então simplesmente levantar. Então, por exemplo, o bebê está deitado assim, só, só o fato da gente levantar, ele tá sem fralda, da gente Uhum, levantar as perninhas e ajudar com as perninhas, uhum, já ajuda bastante, porque aí ele uhum, tem aquela sensação de relaxar e de pressão aqui na aham, barriga, vai eliminar com um pouquinho mais de facilidade. uhum. Ótimo. Acredito que sejam isso, assim, as maiores dúvidas que me mandaram, pelo menos. Tô vendo aqui se eu não pulei alguma. E eu gosto muito de falar que uma forma fácil também de muitas vezes você conseguir pegar um xixi ou às vezes um cocô é nos momentos de transição, né? Então, por exemplo, se ele tá no sling, na hora que você vai tirar do sling, já vai e oferece o piniquinho, né? Ou você vai tirar da cadeirinha do carro, já oferece o piniquinho, né? Porque Depois, eles seguram naturalmente, né? depois Eles da não querem comida, fazer. quando tira da cadeirinha que acabou de sentar, acabou de comer, pode ter quase certeza que você vai descendo depois da introdução alimentar, vai pro banheiro e vai sim fazer. Isso quando eles não param na metade da comida porque Uhum. querem ter cocô, né? Hum. Cara, eu posso até compartilhar uma foto. Aqui eu já achei duas vezes uma cadeira para sentar para Uhum. comer, com um buraco embaixo para eliminar. Então, tipo assim, uma cadeira Uhum. muito antiga e que prova, Uhum. gente, que realmente já era inteligente, já sabia, a criança vai comer e vai fazer cocô. Então, para que eu vou dificultar a minha vida? É. Tá ali o pinico embaixo, é só eu tirar, ir lá e limpar. Pronto, né? Aí a criança não precisa nem sair dali, né? Muito mais prático. Mas, os meus já estão acostumados. Sempre já as jantas aqui sempre terminam no pinico. Uhum. Porque tá lá, ele tá no pinico. Ah, ok. Uhum.
Tem, vira e mexe acontece, né, de ter alguma coisa muito gostosa que ela começou a comer e ela ainda quer comer e aí vem o cocô. E aí ela fica desesperada. Fala, mas eu vou ter que deixar isso aqui, né? Quantas vezes ela não quer pegar o pote, o prato cheio e levar pro banheiro, né? Aí no começo a gente levava, tal, mas agora ela já... Eu falo, ó, isso aqui vai estar aqui a hora que você voltar, né? Então agora ela deixa o pote, É mais fácil. vai e volta, né? Agora, mas tem um ano e Agora, quando a meio, né? criança é muito pequena, ela não entende, aí ela não vai conseguir fazer cocô, porque você tirou aquilo que estava tão legal. Então ela tá relaxada, tendo um momento de Uhum. prazer comendo aquilo, e o cocô ia sair naturalmente. Mas aí se você tira assim muito bruscamente, leva É. para outro, onde ela não tá vendo mais aquela comida legal que ela Uhum. tava comendo. Não tá sentindo o cheiro. Aí ela fala assim, mas não, esquece o cocô, agora eu também não quero mais fazer cocô, eu quero voltar para Uhum. comer. Então aqui, por isso que era muito assim, no começo era muito dele ir com o pratinho ou eu sentar. Ai, tem muitas fotos disso também, gente. Deu sentada, segurando o prato com ele pequenininho. Isso era com o meu maior. Até Uhum. terminava desse jeito. E aí depois, conforme vai crescendo, vai dando pra explicar que pode esperar. Ele pode fazer depois, quando ele voltar, vai estar a comidinha Uhum. lá. Acho que começa muito frustrante pra ele. Ninguém entende. Ó, o que a Silvia falou aqui, né? Que eles seguram, mas não voluntariamente. Que o esfíncter interno tem mínima capacidade de contrair, mas não é voluntário. Só para a galera não confundir com a confusão de que vai acelerar o amadurecimento. Então, eles têm Exato. a capacidade, aquela capacidade de segurar naturalmente, não de segurar, né? Porque na hora que encher, ele vai liberar, né? Ele não vai segurar a ponto de que incomode ele, né? Mas existe os momentos que nós, humanos, naturalmente seguramos, né? Porque a questão assim, não estou relaxado para fazer. Então, no Não estou momento no que você lugar. tira, agora eu estou relaxada, eu posso liberar, né? Não é vou ficar Exato. segurando aqui até eu ser livre. Não, se ele estiver na cadeirinha e de repente ele estiver com muita vontade, ele vai fazer, né? Fazer sim, claro. Mas conforme eles vão crescendo, ele vai sim aprendendo que aquilo ali é uma musculatura. Eu posso Sim. brincar. Não tem xixi. Ah, fiz xixi. Eles são muito inteligentes, eles vão aprender isso. Mas no começo, não. No começo, realmente, tem o esfíncter interno e o esfíncter externo. A primeira vez que, quando tá cheio, já começa a enviar um sinal pro cérebro para dizer, ok, alerta. O tempo de resposta no começo, para um recém-nascido, é muito curto. Então, Uhum. ó, encheu, É. fiz xixi. Uhum. E conforme vai crescendo essa criança, esse tempo de resposta entre o esfíncter interno e o esfíncter externo, ele começa a ser aumentado. E quanto mais a gente pratica a higiene natural, quanto mais a criança vê que existe uma resposta nos primeiros Uhum. sinais de desconforto dele, por exemplo, meu filho, até hoje, ele começa, quando ele tá com muita vontade de fazer xixi, ele tá brincando ainda, aí ele simplesmente começa a dançar, assim, eu vejo que ele tá inquieto. Uhum. Eu acho que você precisa fazer xixi. Aí ele, não, não, continua brincando. Quando ele vê Uhum. ele se lembra, é xixi, 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 começa a sair correndo, porque ele esqueceu que ele tava com vontade de fazer xixi. Uhum. E ele tá segurando, sem pensar que ele tá segurando. Mas é porque a Uhum. brincadeira tá tão legal que ele não quer ir lá no banheiro. Então, assim, pra você ver como a capacidade deles de segurar vai aumentando e eles vão fazendo isso sozinho. Ele vai Sim. aprendendo a brincar com isso. Ele vai tendo o entendimento de como que funciona, né? Uma criança que está com a fralda 24 horas, ela não tem essa possibilidade, né? De ter a consciência de entender os mecanismos de liberar, né? E aí, infelizmente, quando a gente decide, ok, agora é hora de desbravar, porque você vai pra escolinha, aí a gente espera que do dia pra noite, porque a gente mostrou o que é o pinico, que a pessoa Uhum. que sendo É, que não é verdade. é. Não é possível. Uhum. Ok, que algumas crianças passam por esse desfraude sem muitos problemas, mas para uma grande maioria, pelo menos que eu vejo, é muito problemático. Gera um monte de Uhum. frustração, tanto do cuidador quanto da criança. Então, assim, uau, É. é uma barra pesada. É. Cara. E quanto poderia ser diminuído tudo isso, né? Se a gente pelo menos praticasse em alguns momentos a higiene natural, não precisa ser sempre, né? Mas você já introduzir a questão de ir ao banheiro desde sempre, né? Como que é muito mais fácil para a criança entender, né? E Exatamente. uma outra coisa que eu queria falar é que eu acho que é muito fácil para quem usa sling, né? Ou qualquer outro carregador, né? Que é muito fácil da gente conseguir perceber os sinais de xixi no sling, né? É mais fácil do que quando não tá, né?
E aí eu falo, nos primeiros sinais de irritação, quando ela tava no sling, por exemplo, eu sabia que era um xixi. E aí era muito fácil, Exato. tirava, pronto, fazia o xixizinho, voltava pro sling tranquilamente e até dormia depois, né? Exato. Não, o sling para isso é, de novo, é aquela coisa da proximidade, né? Você tá tão próximo que, assim, a criança tá sentindo o seu batimento cardíaco. Então, você também vai sentir o primeiro sinal de desconforto dela. A Uhum, bexiga vai encher, vai ter aquele primeiro sinal para o cérebro, ou esfíncter interno, tá, tá ali piscando. E a criança já vai dar ou uma mexidinha, ou vai fazer umas caretinhas, vai te mostrar algum sinal, porque ela tava super calma antes. E aí a hora, ok, filho, tá com vontade de fazer xixi? Vamos uhum, tentar? Vamos, pinico, tira, põe no pinico. A maioria das vezes é isso. Ou então, justo antes de colocar no sling também, é uma coisa que eu sempre falo. A gente coloca uma criança num carregador só depois de ter alimentado e trocado a fralda. E tem que ver também que não tá muito vestido para não ficar com muito calor. uhum, Então, isso aqui é uma das questões que mais pega, que a criança tá muito vestida, então tá com muito calor no sling, e aí vai uhum, gerar aquele desconforto. Então, criança conforto. no sling chorando, ou é xixi, ou cocô, ou é fome, ou é o calor. A maioria Uhum, das vezes. Ou porque tá muito mal posicionado. aham, Porque ótimo. de resto, eles fazem dormir. É perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Você queria complementar mais alguma coisa? Que eu acho que Não, daqui a pra mim, pouco vai dar o nosso tempo. não, eu acho que a gente foi bem completa. A gente conseguiu responder todas as perguntas, né? Que eles já tinham Sim. mandado antes. Essas a gente já abordou, então, por mim, tudo bem. Mas claro que se ficar alguma dúvida, não hesitem, vocês podem enviar uma mensagem para mim ou para ela ou para você. A gente sempre está por aqui, a gente pode estar respondendo. Sim, com certeza. E podemos fazer outras lives também, né? Tem muito assunto aí que o pessoal quer fazer. A próxima pode ser até sobre a introdução alimentar, né? A gente até abordou um pouquinho aqui, né? Mas Claro, podemos falar mais profundamente também sobre esse momento, né? pode sim. Legal. É uma coisa que eu lembrei, assim, né? Na época, no começo, era muito difícil, né? E aí, às vezes, eu ia posicionava, era só o pum, né? E aí muitas famílias ficam frustradas. Nossa, eu fui, achei que ela deu um sinal, eu fiz um pum. Mas às vezes você tá facilitando o pum também, né? Que tava ali preso, incomodando, aí você vai, põe na posição, puf, ele consegue liberar, né? Então é um atendimento também, né? Com certeza, né? Eu já atendi, assim, pelo menos muitas famílias com crianças que têm prisão de ventre a partir do momento que param de mamar leite materno e começam com a fórmula. Uhum, E aí a higiene natural foi realmente de uma ajuda imensa, imensa, porque era muitos gases. E aí só o fato de colocar o bebê na posição, fazer uma uhum, massagenzinha ali na barriga, ajudava a eliminar todos os gases. Muitas vezes nem era cocô, porque a criança tipo, se ressecou e passava dias sem fazer cocô, mas só o fato uhum, de estar na posição e de ter aquela coerência ajudou muito. uhum. E um sinal, às vezes, né, que as pessoas têm dificuldade, né, de entender os sinais, muitas vezes o pum também pode ser um sinal de xixi ou de cocô, né? As pessoas falam, mas era xixi, mas o pum, ele pode ser um sinal, sim, de xixi, né? Que ele ainda tá Sim, tentando ali, o que eu faço, né? Ups, eu sei um pumzinho. exato. Tá aprendendo a brincar com ela com toda a musculatura ali. Tá aprendendo a descobrir o corpo. Uhum. Tudo isso é bem verdade. Então, legal. Então, basicamente, o que a gente falou foi entender os sinais, né? De você estar observando o bebê. E também a questão de você introduzir na rotina, né? Momentos, né? Que isso vai facilitar muito, ainda mais quando a gente não sabe identificar direito os sinais do bebê, né? Mas você introduzir na rotina momentos, isso já vai facilitando que você pegue pelo menos uma grande parte dos xixis, né? E também as posições, que foram as posições aí que são as mais práticas, pelo menos, né? E, Sobretudo para uma, recém-nascido. e a questão do tempo que você vai ficar também ali com o bebê, né? No máximo 5 minutos. E sempre sentindo se o bebê tá confortável, se o bebê tá relaxado, se ele tá desconfortável, o que tá, parece que tá acontecendo alguma coisa ou não, né? E tá ligado na hora no momento que ele terminou, né, de fazer. Que muitos
a maioria vai chutar, né? A maioria vai chutar, vai se esticar, mas muitos recém-nascidos não dão muitos sinais, né? Ou eles ficam simplesmente parados, tipo, terminei, pronto, tô relaxado, posso até dormir aqui. E outros choram, né? Vão chorar, assim. Então, a gente está conhecendo ali, né, o nosso bebê, o que ele vai dando de resposta, né? E acho que é basicamente isso. Foi mais ou menos isso. A gente elaborou um pouco mais, Sim, foi para vários cantos, sim, mas a estrutura tá aí. sim. É, porque não tem como, né? A higiene natural é isso, né? Então, nunca vai ser muito linear, né? O assunto, ele sempre vai para alguns pontos diferentes, né? Com certeza. Na maternidade é sempre assim. Já desisti, já. Não tem Não há como nada passar de linear. tudo. Não, não tem. Ah, Tudo tá então interligado. eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Então acho que a gente pode finalizar. Obrigada, viu, Beleza. Taine, pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui. Nossa, agregou demais, assim. Eu acredito que para as pessoas que estão aí também tem agregado bastante. Ah, adorei a sua boneca. Vou comprar uma dessa que vai fazer muita diferença, porque fica muito mais visual, assim, né? Porque uma boneca normal, ela não faz todos os movimentos que uma boneca que imita, né, um bebê de verdade faz, né? Então É, tudo tá no peso. acho que você A explicou boneca no muito bem. peso, você consegue mostrar mesmo a coluna A coluna. arredondada, o bumbum Uhum. mais embaixo, então isso facilita bastante, sim. Ótimo. Muito obrigada. Foi muito bom. Sua explicação foi ótima. Eu acho que clareou assim para bastante gente. Eu vou ver se eu consigo salvar essa live para depois a gente postar. Ai, seria muito legal. Muito É, obrigada pelo convite. Foi um prazer. Para quem não sabe, essa é a segunda live que eu participo na vida. Então, assim, para mim ainda é tudo muito novo. No Instagram ainda é um pouco novo. Então, muito obrigada e a gente pode fazer isso de novo no futuro. vamos sim. Obrigada, viu? Obrigada a todos que estão aqui assistindo com a gente, que aguentaram aí quase uma hora de live da gente falando. E é Gente, foi isso isso. tudo. Já deu quase uma hora. E aí, a hora que, se vocês tiverem alguma dúvida, eu também vou abrir uma caixinha de perguntas agora e vocês podem mandar alguma dúvida que tenha ficado. Beleza? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até a Tchau, tchau. próxima. Até a próxima. Um beijo. Beijo.